Cadê? Olá, gravando. Olá, prezados membros da Escola Popular da Psicanálise Brasileira, João Guimarães Rosa. Magnífico, hein? Então, Seminários Psicanalíticos Jacques Lacan, Seminário, livro 17, L'envers de la Psychanalyse, o avesso da psicanálise, anos 1972, 1973. Então, estamos ainda no primeiro capítulo, produção dos 4 discursos, produção analítica, né, psicanalítica, dos 4 discursos radicais, sem palavras. Estamos no item 3, na minha edição de 1992, página 16. Item 3, antepenúltimo parágrafo da página 16. O parágrafo começa da seguinte maneira, eu estou recapitulando, já trabalhamos isso, mas vamos avançar. Há uma relação primitiva entre o saber e o gozo. Eu vou ler assim pausadamente, já colocando, acrescentando um comentário. Há uma relação primitiva significa estrutural. Eu não sei por que o bendito Lacan utiliza o termo primitiva. Há uma relação estrutural entre o saber inconsciente e o gozo. Bem, comentário meu, então, portanto, não? Se trata de uma relação estrutural, lógica, portanto, entre o saber inconsciente e o gozo, trata-se do gozo, não do gozo de Deus, do Seminário 20, mas do mais gozar. Há uma relação estrutural entre o saber inconsciente e o mais gozar. Mas gozar, vocês sabem, é a renúncia ao gozo, sob o efeito do discurso. E é ali, nessa relação estrutural, que vem se inserir o que surge no momento em que aparece o aparato. O aparato é discurso, é o aparato ou o aparelho discursivo, do que concerne ao significante, à incidência do significante. Já lhes disse isso N vezes. Lacan se vale do termo significante para resumir, para não ter que toda vez falar em matriz significante do inconsciente, matriz lógica do inconsciente. Qual é essa matriz? Incidência vetor. De S1 em S2. Só um minuto. Então, é desde então concebível que desse surgimento do significante, o surgimento não é cronológico, é um surgimento lógico. Lacan é um lógico, ele está pensando em estrutura logicamente. Então, é desde então concebível que desse surgimento, dessa incidência lógica, estrutural, do significante, reamos sua função, sua operatividade, portanto. Lacan continua, basta, chega, não quero mais brincar, a bola é minha, coloco a bola embaixo do braço, vou para casa, basta, irão dizer. Que necessidade temos de explicar tudo? E a origem da linguagem, por que não? Todos sabem que agora abram os ouvidos de vocês.
Todos sabem que, para estruturar corretamente um saber, é preciso renunciar, abrir mão, renunciar à questão das origens, óbvio, evidente. Comentário meu para nós, falantes, é o fato de sermos falantes que fornece o estatuto nosso, da presença nossa, de nossa presença enigmática, hein? Não? Nesse planetinha, nesse grãozinho de areia, não? Dito por nós mesmos, planeta Terra. Então, para nós falantes, é a maior burrice do mundo colocar a questão da origem da linguagem. Porque nós estamos pautados por ela em sempre. Como diz o nosso amado bruxo de Codesburgo, João Guimarães Rosa, ser um falante é o nosso próprio, é o nosso ethos. Não dá para sair disso, né? Fazer um recuo, né? Para que possamos pautar a origem da linguagem. Que bobagem, não. Desde que estamos aí, estamos pautados por ela, né? Marcados, pautados, estruturados, dedando o pé à raiz dos cabelos. Vou confessar para vocês aqui, só entre nós, hein, né? Do dedão do pé à raiz dos cabelos, passando naturalmente a boca pequena ou a boca grande, depende, pelos sexos. O que fazemos ao articular isto, Lacan continua, é supérfluo em relação ao que temos que desenvolver este ano, que se situa no nível das estruturas discursivas. É uma busca inútil de sentido. Mas, como já disse, devemos em conta que nós somos. Ele falou antes, não, nós somos seres frágeis, né? Débeis mentais, capturados pelo imaginário, né? Que precisa, não, esse débil mental que nós somos, né? Esse atrapalhado, esse equivocado, esse que nunca acerta com as coisas, está sempre tropeçando, né? Então, esse babaca precisa de sentido para minimamente dar uma estabilizadinha na vidinha miserável dele, né? Isso é cômico, pensa não. Isso é cômico, não é trágico. Portanto, prossigo, Lacan. Portanto, prossigo. Agora sim, atenção, agora vai entrar a análise para valer. É na juntura de um gozo, e não de qualquer um. Ele, sem dúvida, deve permanecer opaco. É na juntura de um gozo privilegiado de todos, não por ser o gozo sexual, pois o que esse gozo designa por estar na juntura é a perda do gozo sexual, a renúncia ao gozo, mas gozar. É a castração, bobagem, Lacan esquece. Aqui é o Lacan tropeçando nele mesmo, hein? Atenção, nada a ver. Nada a ver com castração. Castração é um termo ultrapassado, old-fashioned, do Freud. E que diz da má leitura que Freud faz do inconsciente. Nada a ver. Não se trata de castração, coisa nenhuma, se trata de equivocação significante. É isso que está em jogo na estrutura. Não o imaginário, né, da castração. Então, não, então
é na juntura de um gozo privilegiado entre todos, é em relação à juntura com o gozo sexual que surge na fábula, olha o termo do Lacan, fábula freudiana da repetição. Lacan está lendo a repetição em Freud como uma fábula. Ah, não, Lacan vai situar a repetição logicamente, sem que seja uma fábula, portanto. Então, retomando, então, em relação à juntura com o gozo sexual que surge na fábula freudiana da repetição, o engendramento daquilo que é radical e dá corpo a um esquema articulado literalmente, em letras, logicamente. Agora ele mostra isso, não? Ele mostra agora esse esquema articulado literalmente. Tendo surgido S1 na estrutura, isso não é cronológico, o S1 surgiu desde sempre, em sempre para nós falantes. Tendo surgido S1 primeiro tempo, lógico, repete-se, incide, repetindo-se, junto a S2. Perceba o Lacan mostrando a matriz lógica do inconsciente, incidência de S1 em S2. S1 vetor, S2. Mas atenção, S1 repete-se. Atenção para isso. Aqui já não é fábula, aqui é lógica. Aqui já não é imaginário, aqui é lógica, aqui é simbólico trabalhando. Não, S1 repete-se junto a S2. Por que S1 repete-se junto a S2? Alô, analistas aqui presentes, que acompanham a minha leitura há 300 anos. Por que S1 repete-se junto a S2? Nos meus termos, por que o real de linguagem repete-se junto ao simbólico do discurso? Que repetição é essa do S1? Por que S1 repete-se? Vamos lá, tentem elaborar alguma coisa. Porque não cessa de não se inscrever. Sim, né? Exatamente. Portanto, exatamente. Portanto, como? No sujeito dividido, não cessa de não se inscrever. Real, né? Modalidade do impossível. Sim. Não cessa de não se inscrever ou escrever. Exato, exato. S1, vetor S2, não se deixem iludir por esse vetor. Esse vetor diz a incidência, não diz de uma presença cômoda, representacional de S1 e S2. Não. A incidência de S1 e S2 é a incidência do real de S1, no simbólico de S2, descompletando o campo representacional, furando o campo representacional. Campo representacional esse, S2, do inconsciente, que permite a nossa vidinha miserável, as nossas idealizações, os nossos preconceitos, os nossos blá blá blás, os nossos sintominhas, etc, etc, etc. S1, vum, fura isso, descompleta. E faz com que S2, notação para o inconsciente, seja o radicalmente grande outro, o radicalmente outro. O radicalmente, sem dizer. É o termo do Lacan, o inconsciente é o radicalmente outro. Por que radicalmente? Porque, entendam, as representações em S2
Elas não se estabilizam, jamais. Retomando as nossas identidades, as nossas idealizações, etc, 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 são furadas. São, se quiserem, são divididas, incompletas, tacanhas, tropeçantes, etc. Vamos lá, vamos abrir, né, as orelhas. Não é isso que os nossos analisanos trazem no dia a dia, no cotidiano da análise? É exatamente isso. Né? Esses tropeços representacionais. Eu queria isso, mas não sei se quero isso. O fulano de tal fez isso, mas eu acho que blá, 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 blá. Fiobaldo, em Grande Sertão Veredas, indaga-se seriamente: onde está a verdadeira lâmpada de Deus? Onde está a verdadeira lâmpada? Olha a luz aí, de Deus. Para colocar um ponto final, para estabilizar essa bagunça, para estabilizar esse redemoinho das representações, para estabilizar esse radicalmente outro, impossível de estabilizar, de conquistarmos e termos em mãos a última palavra sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre o outro, etc. Não dá. Aceitem, não dá. Aceitem para o bem dos analisandos de vocês, por favor. Então, tendo surgido S1 no primeiro tempo, repete-se junto a S2. Desse estabelecimento de relação, não. Desse estabelecimento de não relação. Há uma não relação entre S1 e S2. Lacan tropeçando. Desse estabelecimento da não relação entre S1 e S2, há uma articulação, sem dúvida. Mas é uma articulação pautada pela não relação. S1 não é representação, é representante. S2 é representação. Desse estabelecimento de não relação surge o sujeito da estrutura, que algo representa, ora, uma certa perda, né, a respeito da qual vale a pena haver feito esse esforço em direção ao sentido para compreender a ambiguidade dessa matriz lógica do inconsciente, incidência de S1 e S2. Né? Ele vai falar agora dessa perda, né, do objeto. Daquele objeto que Freud, na fábula freudiana, não? Nomeou de objeto para sempre perdido, né? Comentários? Estão acompanhando? Eu achei boa essa tua observação de não relação. Porque se é o sujeito dividido, e ele vai falar para compreender a ambiguidade, é porque não há uma relação. Uhum. A ideia de ele falar estabelecimento de relação, acho que confunde um pouco mesmo. Uhum. Exatamente por não haver relação entre S1 e S2, que o sujeito é dividido. Pois não, Júlio? Para isso acontecer, teria que pressupor para além do ente, né? Não é isso? Não seria isso? Como assim? Teria que supor, eu acho que é isso que o Sérgio falou de outra maneira, né? Teria que ser um sujeito inteiro todo, né? Uhum. É um sujeito unitário, né? Mas achei interessante essa coisa de pensar uma não relação diferente da articulação. Como é que seria a qualidade disso, né? Uma coisa que articula, mas não se relaciona. Se articula pela não relação.
Se articula pela não relação. Uhum. Uhum. Articulação e não relação não são excludentes. Articulação lógica. Todo o trabalho do Lacan é exatamente isso, quer dizer, como articular logicamente o que não faz relação, o que não se representa. Uhum. De fato. É a síntese, né? Vamos lá, André, você poderia ler agora para a gente, por favor, querida? Sim, começa agora na minha edição, página 18. Não foi à toa que esse mesmo objeto, que eu, por outro lado, designara como aquele em torno do qual se organiza toda a dialítica Dialética. aqui está dialítica da frustração. Eu tenho chamado no ano passado de mais gozar. Isso quer dizer que a perda do objeto é também a ânsia, o buraco aberto em alguma coisa que não se sabe se é a representação da falta em gozar, que se situa a partir do processo do saber, na medida em que ganha ali um acento totalmente diverso, por ser desde então saber escandido pelo significante. Será mesmo o mesmo? Uhum. Não? Há uma perda, portanto. Novamente, Lacan está trabalhando aqui, abrindo, mostrando a configuração do discurso mestre enquanto discurso inconsciente, não enquanto discurso do Senhor. S1, incidente em S2. A verdade dessa não relação é o sujeito privado, o sujeito equivocado. O sujeito que não sabe o que faz, não sabe o que quer, não sabe o que fala, não sabe o que deseja, que tropeça. A produção é o objeto A. Situado o objeto na posição mais gozar do discurso inconsciente. Se o objeto A está situado na posição mais gozar do discurso inconsciente, ele é pautado pela renúncia ao gozo. Atenção, a renúncia ao gozo pauta, marca, assinala o objeto causa de desejo. Ou colocando ao contrário, o objeto causa de desejo, o objeto a falta como objeto, ela é pautada pela renúncia ao gozo. É a renúncia ao gozo que acolhe, olha a imposição, que acolhe a falta como objeto, que acolhe a causa do desejo. Só a causa do desejo ser somente se houver renúncia ao gozo. Vou repetir. Só há causa de desejo se, somente se houver renúncia ao gozo. Renúncia discursiva ao gozo. Se o gozo estiver colocado no discurso, posicionado no discurso. Quando o gozo não está posicionado no discurso, ele está à deriva. E eu estou utilizando o termo à deriva a propósito, porque deriva é como Lacan traduz a pulsão. Quando o gozo não está posicionado no lugar mais gozar, no lugar do discurso, portanto, ele está à deriva, ele está à mercê da satisfação pulsional. É por isso que Lacan já disse, não, que o caminho do gozo é o caminho para a morte. Quando o gozo ele é um gozo sem filtro, é um gozo entregue à pulsão,
E pulsão é pulsão de morte, em última instância. Não enquanto vontade de recriar, mas não, diretamente, sem a mediação do discurso. Atenção. Quando isso ocorre, naturalmente, não a singularidade falante desse gozo emprega pulsão, ela está avançando para o pior, não há a menor dúvida. Ela pagará o preço disso, não? É preciso, portanto, que o gozo ele seja posicionado no discurso. Pois não, Júlio Braga? Você está falando quando está à deriva, é que ele não foi simbolizado ainda, É selvagem. é selvagem, está mais É um relativo ao imaginário do que ao simbólico. É um vale tudo, exatamente. É um vale tudo para gozar. Uhum. O viver sem fronteiras que a gente fala, né? Viver sem fronteiras. Anything goes and no frontiers. Vale tudo e sem fronteiras. Pois não, Waxman. Ele, por exemplo, não foi à toa que esse mesmo objeto, que por outro lado designará como aquele em torno da qual se organiza toda a dialética da frustração. Dialética, você entende assim também? Dialética da frustração? A frustração ela está situada no imaginário, né? Sim, sim. Uma dialética. Essa dialética da frustração, digamos, se quiserem, não, quer dizer, novamente, uma articulação lógica problemática entre o imaginário e o simbólico, né? É como se o objeto ele não estivesse pautado pelo simbólico. É o seminário 5 do Lacan, não? Mais alguma coisa? Avancemos? Vamos lá. A relação com gozo se acentua subitamente por essa função ainda virtual que se chama a função do desejo. É também por essa razão que articulo como mais de gozar o que aqui aparece, e não o articulo como um forçamento ou uma transgressão. Não? Que se Espera aí, só um minutinho, André. Olha, a relação com o gozo se acentua subitamente por essa função ainda virtual que se chama a função do desejo. Agora, esse ainda virtual é em sempre virtual. Porque a relação, olha aí, também, do Matemo do Fantasma, né? S privado, punção objetuar. Então, esta relação é virtual. Por quê? Porque o sujeito da estrutura ele é virtual. Significa dizer, ele é lógico. O desejo objetuar, causa de desejo, falta do objeto, também é virtual. É lógico. Significa dizer, não dá para pegar, não são elementos fenomenológicos, empíricos, da experiência sensível. Absolutamente não. O desejo é pautado pela falta como objeto, não é desejo de chupar sorvete.
É também por esta razão que articulo como mais gozar, o que aqui aparece. Esse aqui aparece na configuração do discurso inconsciente. Mais gozar, posição produção. Nessa posição do mais gozar está o objetuar, está a falta como objeto, está a causa de desejo. Do lado da verdade está o sujeito, aqui o sujeito, aqui o objetuar. Relação virtual entre ambos. Relação lógica entre ambos, não fenomenológica. Mas esta relação é uma relação pautada pela pulsão. O sujeito ele é marcado por esta falta como objeto. Portanto, também aí se trata de uma não-relação entre o sujeito e o objeto, causa de desejo. Há uma articulação, mas uma não-relação. Não-relação, eles não se completam. Felizmente, né? Se houvesse uma relação entre o sujeito da estrutura S clivado e o objeto, causa de desejo, objeto virtual, causa de desejo, lógico, falta de objeto, o amor seria uma experiência feliz, né? Felizmente que o amor não é uma experiência feliz. Por quê? Porque abre para nós a possibilidade não de fazemos o luto de um amor, completado o luto, um novo amor. Um novo desejo, aí vai. André, por favor, vamos lá. E se calem um pouco, por favor, parem com essa baboseira. O que a análise mostra, se é que mostra alguma coisa, invoco aqui os que têm a alma um pouco diferente daquela da qual se poderia dizer, como diz Barrés, do cadáver, que ela não diz coisa com coisa. É precisamente isso, não se transgride nada. Olha que interessante, não se transgride nada. Não há transgressão. Significa dizer, não há, não entendo, no campo do inconsciente, que é o que nos pauta, não há, a transgressão não é possível. Sou um transgressor da lei. Não é, querido. O simples fato de você estar dizendo isso prova que você não é. Você está referido a ela. Por que não se transgride nada? Porque estamos imersos em uma estrutura. Não há como sair dela. Vamos lá, André. Então, continuando. Entrar de fininho não é transgredir. Sair de fininho também não. É. Ver uma porta entreaberta não é transpô-la. Teremos ocasião de retomar o que estou introduzindo. Não se trata aqui de transgressão, mas antes de irrupção. Queda do campo de algo que é da ordem do gozo, um bônus. Ora, ele está falando do mais gozar. Esse bônus aqui é o mais gozar. Olha lá, não se trata aqui de transgressão. Essa perda de gozo, ou gozo como tal, ele não transgride nada, mas antes de irrupção, emergência, surgimento, queda no campo de algo que é da ordem do gozo, um bônus. Olha, a renúncia ao gozo, sob o efeito do discurso, esse é o bônus. Bônus significa é o mais, ele está lendo o pridejuir, o mais gozar.
Ele está lendo mais, como sendo um bônus. Um bônus em função da perda de gozo. Mas esse bônus, ele compensa. É o compensatório. Mais gozar. Esse mais é bônus, mas é um bônus que compensa a perda de gozo. Mas compensar não é restituir o gozo. É gozar com a renúncia. É gozar no campo discursivo. É gozar no laço social. É gozar, atenção, assumindo que não está gozando-se de todo. Que não se está gozando no laço social o gozo de Deus. Que não se está tendo no laço social a experiência de um corpo inteiramente entregue ao gozo. Não se está gozando no laço social, no discurso, é a mesma coisa, né? De maneira a realizar uma experiência de uma pura sensação sem forma. Não. Não. É sempre renúncia ao gozo, mas enquanto compensação, enquanto um bônus, isto é sempre gozo com a renúncia. Que não repõe o que se perdeu, atenção, mas celebra, comemora a perda de gozo como tal. Não estar no campo discursivo é ser um maluco, é ser um louco. Atenção. Pode ser um louco do ponto de vista, sei lá, daquilo que chamamos de psicose, ou pode ser um maluco beleza qualquer, que acha que pode valer-se do corpo dele, de maneira que esse corpo goze plenamente. Ele vai literalmente se foder. Se foder. Ele pode até achar que é o outro que está fodendo ele, e ele gozando. Não, ele está se fodendo. Atenção. Ele está sendo ultrapassado. É por isso que um cara desse, uma mulher dessa, tem que fazer análise. Como um bote salva-vidas. Atenção, hein? Um pouco mais, vamos lá, André, por favor. Ficou clara a questão do bônus para vocês? Do gozo compensatório? A leitura do mais gozar, que não é transgressão, não é um gozo a mais, é um gozo a menos. Por que discursivo? Porque no laço social. Vamos lá, André, por favor. Pois bem, mesmo isto, talvez seja isto que se tenha que pagar. Foi por essa razão que lhes disse no ano passado que em Marx o A que ali está é reconhecido como funcionando em um nível que se articula a partir do discurso analítico, não de outro, como mais de gozar. Eis o que Marx descobre como o que verdadeiramente se passa no nível da mais-valia. Não foi Marx, obviamente, quem inventou a mais-valia. Só que antes dele, ninguém sabia o seu lugar. Era o mesmo lugar ambíguo que o que acabo de dizer do trabalho a mais, do mais de trabalho. O que é isso? O que isso paga? Pergunta ele, senão justamente o gozo, o qual é preciso que vá para algum lugar. O que é libertador? Vai continuar. Ele estabelece uma homologia, né, entre a mais-valia, que Marx situa corretamente
na posição produção mais gozar, né, do discurso capitalista, né, Lacan estabelece, portanto, uma homologia entre a mais-valia e o mais gozar. A mais-valia, ela é mais gozar, ela é renúncia ao gozo, um laço social. Atenção. Enquanto posição no discurso capitalista. No discurso capitalista, o objeto A está na posição mais gozar, na posição produção. O discurso capitalista produz o objeto A. Produz objeto, causa de desejo. Produz, portanto, isso é fundamental, mas isso do ponto de vista não mais do inconsciente, né? Então, aquilo é que modulou, não? Ele passou, né, do discurso inconsciente para o discurso capitalista. Aliás, permita-me um comentário. Esse é o problema do seminário 17. Lacan, ele trabalha o tempo todo no 17, modulando, fazendo uma passagem abrupta, muitas vezes sem mediação, entre a plataforma discursiva, entre o campo do inconsciente e o campo discursivo geral. Aqui ele fez isso, ele deu um salto abrupto, repentino, da plataforma discursiva, dos 4 discursos, para o discurso capitalista, situado fora, no exterior da plataforma. Estabeleceu uma homologia, né, entre a mais-valia e o mais gozar. Temos que ter um cuidado de leitura no seminário 17. É o seminário mais importante do Lacan, em que ele não consegue formalizar a clínica dos discursos, mas é preciso trabalhar com cuidado para podermos observar onde é que está a clínica dos discursos, que ele vai passando, ele vai modulando. Esse trabalho é o trabalho do leitor, psicanalista de preferência. Foi o que eu fiz. Se vocês prestarem atenção no meu livro, tem todo um trabalho meu lá no livro, que é esse trabalho de destacar, colocar em relevo, a clínica dos discursos, e apenas ela, e como que ela opera. Sem essa confusão, muitas vezes, que o Lacan faz, entre clínica dos discursos e o campo discursivo geral. Muito bem, Andréa, mais um parágrafo, por favor. O que há de perturbador é que, se o pagamos, o temos, e depois, a partir do momento em que o temos, é urgente gastá-lo. Se não se o gasta, isso traz todo um tipo de consequências. Olha que importante. O que é de Deixemos, perturbador, por enquanto, a coisa em suspenso. então, o que é de perturbador é que, se pagamos o gozo, o temos. Isto significa dizer, não, se nos inserimos no discurso, no campo discursivo, no laço social, temos o gozo. Isso é pagar. Pagar o gozo é inserir-se no campo discursivo. Se fizermos isso, temos o gozo, mas sob o efeito do discurso. Portanto, temos o mais gozar. Temos o gozo com a renúncia. E depois, a partir do momento que o temos, é urgente gastá-lo. É urgente, novamente, realizar a troca desse mais gozar com outro mais gozar, de terceiros, no laço social. É preciso manter o nosso mais gozar no laço social, realizando trocas. Se não se o gasta, se não gastamos o mais gozar, se não o inserimos no campo discursivo, nas trocas discursivas com terceiros, o que acontece? Para lá, o mais gozar, ele se cristaliza, ele se congela. Atenção. Ele torna-se um mais gozar delirante.
é meu, só para mim, ou eu sou isso, absolutamente isso, nada mais do que isso. Essa é a verdade absoluta das coisas, blá, 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 blá. Se não se o gasta, se congela mas gozar, se passamos a delirar com ele, agarrado a esse objeto, a minha verdade, a minha identificação, o meu bem, blá, 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 isso traz todo tipo de consequências. Isso enlouquece. Isso é o que eu estou dizendo. É preciso realizar a troca contínua com terceiros do mais gozar. Atenção. Da renúncia ao gozo. Acompanham? Eu estou colocando? Isso é fundamental, hein? É isso que uma análise faculta permite ao analisando. Gastar o mais gozar dele. Trocar o mais gozar dele. Atenção. Isso é clínico. Isso é basicamente, elementarmente clínico. Guardem, é preciso trocar o mais gozar. Atenção. Não só trocar o, mas trocar de mais gozar. Senão, a consequência é a loucura. A loucura é o fechamento, né? No imaginário, não, daquela singularidade lá, com aquilo que ele supõe ser objeto dele, né? Vocês leram Senhor dos Anéis? Ouviram o filme? O Gollum, né? O Gollum é aquele que ele não troca o anel do poder, é dele, ele fechou. O que ele chama de precioso, né? Estão lembrados? Meu precioso, olha aí. Esse anel pode ser uma identificação qualquer, pode ser um ideal qualquer. Um ideal de amor, de sociedade, de sei lá o quê. De si mesmo, enfim, de verdade, de absoluto, de crença, de religião, de ciência, de filosofia, de psicanálise, etc. É preciso trocar, sempre. Gastar, sempre. Gastar o mais gozar. E adquirir outros. Mas não Waxman. Eu achei interessante isso para o dependente químico, o viciado em droga, porque ele gasta mais gozar afirmando eu sou Ô, Waxman, seu microfone, a sua voz, para mim, está muito picotada, Waxman. dependente químico. Não sei por quê. Está escutando? Está escutando ou não? Sim, estou escutando. Alô? Eu não estou, não. Não. Está Está escutando? abafado o som, Agora agora sim. melhorou. Está escutando? Agora Tá. sim. Tá, então eu estou fazendo uma relação com a clínica muito frequente do dito viciado dependente químico, e que esse mais gozar é dedicado a ele atribuir o problema à dependência, a identificação com uma dependência e com a relação com a droga. Então, a articulação que ele faz é eu sou dependente, é uma identificação, né, com algum termo ligado à droga. Então, toda a questão é a relação de uma dependência com a droga. Então, todo esse mais gozar vai uma justificativa discursiva que tira ele de uma posição como desejante. Porque é um dependente químico é interessante, porque vai se fazer toda uma articulação de justificativa e que não abre mão disso. Essa ideia de o mais gozar não ser trocado permanece preso, cristalizado numa articulação de justificativa de uso, né? De um corpo absoluto, e que o problema é porque ele é um dependente químico, uma identificação. Exatamente. Né? Exato.
Bem, retomaremos amanhã com o meu texto, a lógica, o significante e sua função. Boa noite a todos, até amanhã, muito obrigado.